TVK desta semana recebe o ambientalista, professor, biólogo, ex-vereador, foi candidato a prefeito de Sorocaba em 2004 pelo Partido dos Trabalhadores, é consultor ambiental, fotógrafo e agora deixou Sorocaba, mas sempre aqui está vivendo em Mairinque, num paraíso. Estão querendo acabar com o paraíso, mas ele vive ainda no paraíso. Gabriel Bittencourt, prazer recebê-lo no TVK, na nossa TV Interativa. Bom demais tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Kiko. Todo meu. Estou morando lá no paraíso, como você disse, um paraíso ameaçado, como tantos outros, né? Um aeroporto que querem colocar. Parece que você busca ameaça, né? Pois é, parece que elas caem no colo, né? Mas é sempre com o pé em Sorocaba. Isilda leciona aqui, eu tenho alguns trabalhos que desenvolvo aqui. Inclusive, então, né, colunista na Rádio Ipanema, fantástica a tua participação lá semanal. Foi um bom tempo, né, que fiz a coluna, teve um hiato e agora com muito prazer voltei. Legal. Voltei e estou tendo um retorno muito gostoso dos ouvintes através do Face, através de outros mecanismos de comunicação. Já nós queremos você aqui também na Interativa TV falando de meio ambiente, um padrão semanal. Gabriel, a gente muito discute apagar a luz, o interruptor ao não estar no ambiente, tirar tomadas da parede de aparelhos que não estamos usando, mas existe uma economia de água em especial que está de repente escondida no consumo da carne. Aí mistura o vegetariano com o ambientalista, né? Aí para a gente ter um grão de café, né? Aí a gente não lembra que o grão do café ou que a semente foi ali plantada e que jogamos água, e para 1 litro de café ou uma xicrinha de café nós usamos não sei quantos litros de água. Isso está embutido, está escondido. Começa a aparecer essa matemática, começa a descortinar-se esse véu para nós cidadãos? É verdade, Kiko. É uma coisa que costuma ser até chamada assim, a água escondida, né, por causa dessa situação. A gente, quando pensa nos problemas aí de escassez de recursos hídricos, e aqui a gente está vivendo isso de uma forma muito intensa aqui no Sudeste, normalmente os recados são: fecha a torneira, tome banho de 5 minutos no máximo. Não lava a calçada. Não lava a calçada, não lave o carro com mangueira. É claro, essas coisas são importantes também. Claro. Mas tem outra, a água, essa é a água aparente. Tem a água escondida. 1 quilo, para se produzir 1 quilo de carne de vaca, por exemplo, de bovino. Se a gente for pensar, desde o processo, desde o nascimento, a água que serve a vaca, que produz o leite, a água que produz o alimento para o bezerrinho depois, a água que ele usa para crescer, todo esse processo, a avaliação que se tem é que para produzir 1 quilo de bife, apenas 1 quilo, são usados 15 mil litros de água. Quer dizer, aquele bifinho que a gente come, né? O bifinho que serve de repente uma família aí com 4, 5 pessoas, num almoço, ele levou 15 mil litros mais ou menos para chegar na mesa. 3 caixas de 5 mil litros, é uma coisa absurda. Outra coisa que a gente não percebe também é que assim, outra maneira de se economizar água, especialmente no Brasil, porque a nossa matriz energética é fundamentalmente hídrica, né? Hidroelétrica, a gente está praticamente quase toda a nossa matriz, ou grande parte dela é hidroelétrica. Sim. Então, quando a gente economiza a luz, a energia elétrica, a gente não está economizando só financeiramente, a gente está economizando também água, porque menos demanda, menos necessidade de produção, menos água rodando nas turbinas. Então, é uma forma de economizar água, também é economizando o uso de energia elétrica. O cafezinho, você tem ideia de quanto a gente gasta de água para ele chegar na xicrinha? Não lembro direito, mas é algo em torno de 300 litros cada xicrinha. Para uma xicrinha. É uma coisa assim espantosa. Se usa muita água, porque naturalmente se usa para a produção agrícola, mas no Brasil, especialmente pela fartura que a gente tem de terras agricultáveis e de recursos hídricos em tese, né, a forma de produção é uma forma pouco racional. Em alguns lugares se usa a irrigação para o gotejamento, né? Aqui não, é aspersão, aquele monte de água sendo jogada para cima para às vezes irrigar um pedaço pequeno de terra, sendo que muita dessa água se perde no ar, pela aspersão, a água de chuva evaporação. Não se capta de maneira inteligente. Sim. Hoje a gente tem tecnologia para isso, assim, cada vez mais sendo divulgada de uma forma cada vez mais ampla, mas ainda aqui no Brasil a gente tem
talvez por essa noção que a gente aprendeu na escola de que a água era um recurso infindável, né? Sim, a gente sim. nunca valorizou muito, nunca apostou muito nas tecnologias de economia de água. Infelizmente parece que é isso, a gente tem que chegar na beira do precipício para perceber que não dá para dar um passo adiante. Tem que voltar e mudar de rota. E eu acho que é isso que está acontecendo agora. Com essa escassez de recursos hídricos, as pessoas estão pensando um pouco mais, estão economizando. A gente vê, inclusive na internet, dona de casa economizando a água da máquina de lavar, sendo usada para outra finalidade, lavar a calçada com esse tipo de água de reuso. Então, é essa história. Chega num certo momento que você fala, opa, tem que mudar de Só toma consciência a hora que abre a torneira e vai apertar a descarga depois de utilizar o vaso sanitário e a água não apareceu, vai escovar o dente, não tem água saindo. Parece que é esse o momento em que as pessoas, a hora que a água literalmente está chegando no queixo, a pessoa tem que nadar, ou você acha que esse comportamento começa a mudar? Eu acho que começa a mudar em razão exatamente da pressão. Eu lembro que na época que a gente teve aí no início dos anos deste século, nos anos 2000, que teve o apagão. Sim. Eu lembro da história de assim, nossa, precisamos economizar energia. Aí as empresas apagavam placas depois das 10 horas da noite. Sim, a prefeitura apagava todas as suas luzes, as avenidas de um lado sim, de um lado não. O prédio que eu morava era assim, um elevador social funcionava, o de serviços não, e vice-versa. E aí, de repente, se resolveu o problema do apagão, todo mundo voltou a usar a energia elétrica como se não tivesse impacto ambiental esse uso. Então, infelizmente, a gente, seres humanos, a sociedade é movida a esse tipo de pressão. Faltou, estamos numa situação de crise, de perigo, aí sim vou tomar algumas atitudes. Mas se não chegar nisso, dificilmente se toma atitude por consciência. Não é nem provocação, mas eu vou entrar no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Mas eu queria antes deixar no ar uma pergunta importante. Há possibilidade de progresso preservando o meio ambiente? Isso aconteceu no Carrefour Sônia Maria, isso pode acontecer no aeroporto que a JFHS está fazendo em Mairinque. Como é que isso na vida do Gabriel, que literalmente acaba trombando com essas questões, né? Ou seja, com plantios de árvore, compensação que a cidade já teve, você sempre teve em questões importantes na cidade nos últimos 30 anos, seguramente acho que a gente pode afirmar isso. Então no próximo bloco eu quero saber do ambientalista, ex-vereador, deste cidadão, né, consultor empresarial, biólogo, fotógrafo, existe possibilidade de desenvolvimento sustentável bem relacionado com o meio ambiente? Daqui a pouco a gente fica sabendo a resposta através do nosso professor Gabriel Bittencourt aqui no TVK. Um rápido intervalo comercial e voltamos já já. A beleza está nas coisas simples da vida, como a paisagem que vemos pela janela, como um animal de estimação, como o sorriso de uma criança. Quando o assunto é devolver o brilho nos olhos de quem sonha voltar a enxergar, a gente nunca esquece. Ajude a tirar alguém da escuridão. Doe seus olhos. Banco de Olhos de Sorocaba. Aqui é a enfermaria, está sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto. Aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia. A mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Ex-vereador, biólogo, professor, consultor na área de meio ambiente, fotógrafo, cidadão. Gabriel Bittencourt é o nosso convidado do TVK desta semana. Gabriel, eu fiz a pergunta antes do nosso bloco encerrar-se. Desenvolvimento e ecologia, desenvolvimento e meio ambiente podem andar juntos sem se agredir? Pode se conciliar, convergir? Com muita dificuldade porque a gente chegou numa situação de desenvolvimento que as necessidades, elas normalmente impactam demais o meio ambiente. A gente não consegue viver, obviamente, sem energia elétrica. A produção de energia elétrica, ela impacta demais o meio ambiente. Nós nos tornamos uma sociedade de consumo e essa sociedade de consumo, para poder girar,
necessita de matéria-prima cada vez mais, e isso impacta o meio ambiente, e nós entramos num ciclo até de um consumismo exacerbado. Tiro no pé. Então, assim, muitas vezes as pessoas, quando a gente faz esse discurso, até falam, mas peraí, se controlar o consumo, que é a mola propulsora do capital, do capitalismo de uma forma geral, a gente perde emprego, perde qualidade de vida e entra num problema muito sério. É uma equação muito difícil, mas o resultado dessa equação é que a gente tem que buscar exatamente a sustentabilidade. O ambientalista entra sabendo que vai perder para o poder econômico? Por exemplo, quando você brigou para que a chácara Sônia Maria pudesse preservar o pulmão verde que ela representava, uma área de absorção de água, que não se impermeabilizasse, né, que não se asfaltasse, que não se concretasse, enfim, que não se construísse na totalidade, fazendo com que aquela área tivesse área de absorção, como tem na Europa, como todos os parques. Né? Você passa no Jardim do Tuileries, na França, tudo saibro, não tem pavimentação. Aí pergunto, de repente Sônia Maria vem, quer dizer, você entra sabendo que vai negociar para mitigar, para minimizar os impactos. A mesma coisa no aeroporto, que a JFHS faz ali perto do Outlet Catarina, ali na Castelo Branco. Você entra com uma ação judicial, perde, as licenças saindo muito rápido, que não sairiam para qualquer cidadão, quer dizer, se tem muita força, muito poder econômico. E aí vai a pergunta, o ambientalista entra no jogo sabendo que vai perder e ele quer perder menos? Olha, primeiro assim, a colisão que mais existe entre o ambientalista com o poder econômico e o poder político. Quando esses dois se juntam, dificilmente a gente consegue ganhar alguma batalha. Muitas vezes a gente chega na situação de pedem-se os anéis para não se perder os dedos e aí você negocia. Mas em ambos os casos, tanto Chácara Sônia Maria na época, quanto no caso do aeroporto, a gente entrou para vencer essa briga. No caso da Chácara Sônia Maria, você imagina se o Carrefour não se instalasse lá, e havia outros locais disponíveis na própria região, ali na região da Avenida Ipanema. Imagina aquela área sendo transformada num parque, aos moldes, é claro que numa escala menor, mas aos moldes dos grandes parques que a gente vê em grandes cidades pelo mundo todo, o Central Park, por exemplo, onde as pessoas pudessem ir desfrutar da sombra daquelas mangueiras, com alguns equipamentos para servir de suporte para shows, para atividades culturais, no centro da cidade. Seria o ideal, o adequado. Mas aí o poder econômico entrou forte, aliou-se ao poder político. Nós conseguimos, por 2 anos, segurar a possibilidade de instalação do Carrefour, mas quando vimos que a nossa ação estava no limite de se perder, sentamos para negociar. E eu acho que ali a gente acabou conseguindo isso conseguindo a síntese da expressão do desenvolvimento sustentável. Pretendia se cortar de 600 e tantas árvores, quase 500, mantendo apenas 100. Nós invertemos esse jogo, se mantiveram mais de 400 árvores. Mantém-se um volume muito interessante de árvores até hoje. Se cortaram 115 árvores e para poder compensar se plantaram mais de 1.000 árvores, além de outras compensações, um caminhão para a cooperativa de catadores, uma pista de caminhada lá dentro para que as pessoas que pudessem usar. Então se conseguiu um certo equilíbrio. Bom senso, um equilíbrio melhor. Sim. No caso do aeroporto, os impactos também são fenomenais. As pessoas pouco conhecem, mas do lado, vizinho... Quantos litros de impacto ambiental é forte? O avião, além da questão sonora da fauna, flora que começa a ser comprometida, mas assim, ele joga no ar muito CO2, né? Ele cria muita... Olha, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, CO2, monóxido. De enxofre são cerca de 17 mil toneladas anuais, que inclusive... É uma acidez brutal. Isso aliado ao vapor d'água, forma ácido sulfúrico. Aquilo lá se precipita na forma de ácido, como se diz, caindo nos recursos hídricos, altera o pH, mata a vida, cai sobre as folhas, mata a árvore, mata toda a planta ali. Então, assim, os impactos são grandes. Tem uma vida silvestre exuberante. Do lado da minha casa já passou onça parda, é comum ver irara, grandes mamíferos até, aves do porte de um gavião pega-macaco, que já fotografei por lá. Tudo isso vai ser impactado
tanto pelos impactos sonoros, pelo ruído de um aeroporto que é intenso, que vai impactar a vida dos moradores, dos chacareiros, dos sitiantes lá. E olha, um detalhe, um absurdo, o estudo de impacto ambiental deles prevê um ruído intenso e propõe, no caso de onde os impactos sejam maiores, propõe fazer tratamento acústico. Você imagina um tratamento acústico numa chácara, num sítio? O que significa isso? Então, assim, tem situações ridículas, o processo de licenciamento foi todo falho, conduzido. E a opção era aqui Porto Feliz, na região de Sorocaba, Porto Feliz. Sim, havia uma opção, um local com mínimo de impacto, sem árvores a ser cortadas. Sem aves, né? Sem muita diversidade ambiental, né? Aliás, aves é um ponto também crucial. A gente sabe que a maior parte dos acidentes aéreos acontecem nos aeroportos e a maior parte dos acidentes ocorridos nos aeroportos são por colisão com aves. Lá nós temos mais de 400 tipos de aves diferentes, aves de grande porte circulando por ali. Então está tudo errado. Mas você vai perder. Eu não sei, a gente está com uma ação que ela está difícil de se enrolar, uma ação civil pública, né? Toda ela bem fundamentada do ponto de vista dos erros processuais, no processo de licenciamento. E ali, embora a empresa, inclusive agora, neste momento, esteja procurando a Associação dos Moradores para negociar, a minha posição é não negociar. Não existe como minimizar o ruído de um avião decolando ou pousando. Não adianta dar tapa-ouvido, fazer qualquer tipo de ação para poder diminuir os impactos sonoros. Não tem como diminuir isso. Então, é uma obra para daqui a quanto tempo? Se ela não parar por questões jurídicas? Eles estão prevendo que em 2016 já comece a funcionar pelo menos uma pista, que, diga-se de passagem, maior que a pista de Congonhas, são 2.700 metros praticamente. É quase uma pista de Cumbica, então. Para aviões de grande porte. Muito bem. Ambientalista Gabriel Bittencourt, abordando temas importantes aqui da nossa região, temas importantes sobre o meio ambiente. E agora, claro, o Urbano Martins também não foge muito do tema. Ele fala de um assunto que incomoda muito e tem a ver sim com o meio ambiente, que é o silêncio. Muita gente não consegue mais dormir, muita gente não consegue ter qualidade de sono, por quê? Ou carros tunados com volume alto, casas noturnas sem a devida adequação para o funcionamento noturno, igrejas com cultos até tarde, com muitos ruídos, muito barulho. Enfim, Urbano Martins aborda esta importante questão aqui no TVK. Existe alguma coisa mais irritante quando você está no trânsito, para no semáforo e ao seu lado para outro veículo com aquele som estridente, irritante, com aquela música que, aliás, de gênero duvidoso, né? Sertanejo, ou esses funk que mais parecem pornografias cantadas. E o bobão achando que quer dar um show particular, ninguém está interessado nesse show. É irritante. E motoqueiro empinando a moto. E barzinhos, casas noturnas, ninguém aguenta. Vocês sabiam que existe uma lei municipal em Sorocaba, a Lei do Silêncio? Pois é, nem o poder público sabia disso. É uma lei do vereador João Francisco de Andrade, falecido vereador João Francisco de Andrade, que indica multa para quem desrespeitar o silêncio. Mas ninguém está nem aí. Não temos fiscalização, não adianta ligar para a polícia reclamando, não adianta ligar para a prefeitura, não adianta ligar para ninguém. Você é obrigado a conviver com barulho. Barulho, barulho e barulho. E dane-se o resto. Estou cansado de ter que tapar os ouvidos e calar a boca. Vamos denunciar. É isso aí, meu caro Urbano Martins, sempre oportuno, com temas muito importantes de interesse da nossa comunidade. Olha, eu quero mandar um grande abraço ao Alexandre Moreto, que tem com seus painéis, o painel social, o painel empresarial, agora com o programa de esportes ao vivo, brevemente aqui na nossa Interativa TV, fazendo o maior sucesso. Moreto muito dedicado, com toda a sua equipe, e também o nosso painel saúde, o painel religioso. Alexandre Moreto, com grande equipe, fazendo um trabalho muito interessante aqui na nossa TVK. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes
com o ambientalista Gabriel Bittencourt, aqui no TVK. A beleza está nas coisas simples da vida, como a paisagem que vemos pela janela, como um animal de estimação, como o sorriso de uma criança. Quando o assunto é devolver o brilho nos olhos de quem sonha voltar a enxergar, a gente nunca esquece. Ajude a tirar alguém da escuridão. Doe seus olhos. Banco de Olhos de Sorocaba. Aqui é a enfermaria. Tô sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto. Aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia. A mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Gabriel Bittencourt, ambientalista, professor, fotógrafo, candidato. Bom, como é que é essa história da fotografia na tua vida, né? Sorocaba tem mais de 50 espécies de aves, é isso? Errei? Para baixo, para cima? Errou para baixo. Para baixo. Tem muita. É. Eu, particularmente, já fotografei mais de 100 tipos e eu acho que deve ter em torno aí de 500, talvez. E aonde estão essas aves? Não estão tão escondidas assim, às vezes a gente não olha, a gente não vê. Eu fiz uma exposição no Jardim Botânico, você muito lá, bom, muito bom. E o objetivo chamava-se Asas da Cidade. O objetivo dessa exposição era menos expor fotos no sentido de deixa eu mostrar as minhas fotos. Era mais no sentido pedagógico, de educação ambiental, de mostrar isso. Olha, essas aves estão aqui na cidade. Se você parar na beirada do rio Sorocaba ali, você vê uma ave chamada pernilongo de costas brancas, colhereiro, aquele todo cor-de-rosa que a gente acha às vezes que mora só lá no Pantanal, garças. Tem uma diversidade muito grande. Ali no Parque das Águas, eu sempre vou fotografar lá, é uma quantidade muito grande. Mesmo se a gente for pegar nas regiões mais urbanizadas, mais asfalto e cimento, a gente consegue perceber aves que conseguiram se adaptar e vivem muito bem ali. Então, a gente tem nas cidades muitas aves e eu tive a oportunidade, mudando para Mairinque, de retomar a paixão pela fotografia. Que é uma coisa, eu aprendi fotografia com aquelas máquinas de Foley. Meu pai tinha uma máquina de Foley. Lá em Minas Gerais. Lá nas Minas Gerais. E deixava eu usar, eu aprendi a usar essa máquina analógica. E aí depois, com o advento da máquina digital, claro, comprei, mas usava sempre muito pouco. E com a oportunidade de estar morando no meio do mato, com aquela passarada toda, fazendo uma algazarra gostosa do lado da minha janela. De repente elas te chamaram para isso. Me chamaram assim, e a paixão reacendeu, né? Então, viu para cima e para baixo com a minha câmera. Tem novas exposições programadas? Estou com uma exposição acontecendo na Facens. Tá. É fruto, inclusive, da exposição no Jardim Botânico. Alguns professores da faculdade ficaram admirados por perceber que lá no Jardim Botânico, alguma das fotos foram feitas na Facens. Então foi assim, nossa, tem essa ave lá? Aqui, tem essa, né? Que legal. E aí me pediram, falaram, por que você não faz uma exposição na Facens com as fotos das aves que foram registradas lá? Aí começou inclusive agora, esta semana, e me pediram para dar um nome para a exposição. Eu coloquei Aves do Professor Deluno. Aí as pessoas perguntam, mas por quê? O professor Deluno foi diretor por muito tempo da Facens, desde o início, e ele é um grande plantador de aves. Preservou com aquela ação dele. Sim, grande professor Deluno. Aquela arborização toda que existe hoje na Facens, ela é a responsável pela diversidade de aves que tem. Então, disse até a ele recebeu emocionado essa homenagem, não entendeu por quê. Não esperava e não entendeu. Falei, mas por que aves do professor Deluno? Falei, sem o professor Deluno ter plantado essas árvores aqui, nós não teríamos essas aves. Aqui. Gabriel, você tem muitas leis importantes em Sorocaba, a sua atuação como vereador foi de muita significação para a cidade. Mas eu lembro de uma importante, que é a lei dos rodeios, né, que você foi a primeira lei proibindo circos depois com animais na cidade, várias leis que tinham essa temática, foram as primeiras leis no Brasil. Você também participou na região ainda o vereador, hoje deputado federal Herculano,
Vocês participaram do Parlamento Regional, que infelizmente está apagadinho, a gente não vê mais se ouvir falar nada. Agora, por causa da região metropolitana. Como é que essa questão dos animais está ligada desde a sua infância, lá nas Minas Gerais, e essas leis importantes viraram muito contato, e daí essa questão de consultoria, como é que isso está acontecendo na sua vida e o que isso significou para você enquanto parlamentar? Olha, às vezes eu vou começar pelo fim, Kiko. As pessoas às vezes me perguntam se eu não sinto falta da Câmara, né, do Nós debate. Sentimos. Obrigado. E eu digo que eu tenho a sensação de dever cumprido, porque eu fui para a Câmara como vereador não para fazer carreira, para ficar anos a fio lá naquela tribuna debatendo, mas para poder colocar ali determinados princípios que eu achava importantes, procurar transformar algumas sugestões em leis. E uma delas, das quais eu muito me orgulho, que você se referiu, foi a lei que proíbe o uso de animais em circos, em espetáculos circenses. Foi a primeira lei no Brasil. Ela foi copiada em muitas cidades, hoje existem vários estados e tem até no Congresso Nacional uma lei que visa proibir no Brasil inteiro. E foi uma lei que ela teve um início como muitas outras. A minha esposa teve com os alunos no Beto Carreiro, e eles assistindo o espetáculo perceberam, vendo nos bastidores, um tratador com um cutelo cutucando um elefante, até que ele começou a sangrar. Eles vieram de lá horrorizados, vieram contar isso para mim e ver o que a gente podia fazer. E, coincidentemente, eu discutia com o finado vereador Horácio Blasek de que maneira um circo poderia ter espaços adequados e condições adequadas para os animais. Porque em Sorocaba tinha, naquele momento, um circo com um hipopótamo dentro. Ora, ele precisa de água, né? Sim, água em grande quantidade, é o tamanho daquele bicho. Condição. E aí cheguei à conclusão óbvia que o animal não pode ser coisificado e sofrer naquelas jaulas minúsculas, naquelas condições absurdas para o entretenimento. Gabriel, olha como é interessante isso, né? De repente a gente fala, mas isso aqui não vai fazer diferença. De repente uma lei que acontece em Sorocaba, parece que ela começa fazendo diferença para Sorocaba. Os circos que mexiam com os animais foram para Votorantim e hoje o Brasil segue uma lei que começou aqui que era para resolver Sorocaba. Sim. Quer dizer, quando a gente começa a fazer a parte da gente, pode sensibilizar o Brasil. Exatamente. No ambientalismo tem essa coisa de agir, pensar global e agir local. Exatamente por causa disso. E essa lei, para mim, ela é emblemática, porque ela, de certa forma, ela sintetiza uma mudança de paradigma. Eu, quando pequeno, lá nas minhas Minas, era comum... Qual é a tua cidade? Nós estamos falando tanto de Minas e não falamos da tua cidade. É uma pequena cidade, hoje, com talvez 5, 6 mil habitantes hoje, chama-se Silvianópolis, no sul de Minas. Mas lá era comum, como em tantas outras cidades, de manhãzinha a molecada sair com gaiola, o sapão, o estilingue e voltar com passarinhos mortos, e todo mundo, quando você matou, achava uma coisa natural, né? Hoje em dia, não apenas por ser crime, mas porque houve uma mudança de paradigmas, isso praticamente não acontece. Claro que em algumas pequenas cidades, claro que exceções, mas de uma forma geral isso não acontece. E então essa lei, para mim, ela representa um pouco isso, este momento que a gente vive de uma ampliação do entendimento sobre a necessidade da gente respeitar os animais, da gente vê-los não como coisas que devem nos servir, mas co-habitantes desse planeta. Valeu a sua vida parlamentar por esta lei, entre outras, qual você destacaria? Valeu. Além de leis, eu fui autor de mais de 50 leis, mas além de leis, a proposição do Parlamento Regional, acho que cumpriu um papel muito interessante naquele momento, integrou as câmaras da região. Já uma visão de região metropolitana há, no mínimo, 20 anos atrás. Sim, né? Eu, inclusive, quando fui para as câmaras para propor o Parlamento Regional, eu dizia o seguinte: Sorocaba não pode se desenvolver sozinha e deixar as outras cidades do entorno sem os benefícios de equipamentos, de serviços que têm sido concentrados só para Sorocaba, sob pena dessas cidades padecerem e ficarem como cidades dormitórios e Sorocaba inchada com a procura que naturalmente acabaria tendo. Então esse conceito foi o conceito do Parlamento Regional, foi muito bem aceito e ele é o elemento principal, acredito, da criação da região metropolitana que visa integrar os municípios para um desenvolvimento, como diz, um desenvolvimento integrado mesmo. Então essa ação e algumas outras que a gente desenvolveu, a própria briga, a luta lá da Chácara Sônia Maria,
eu acho que elas refletem uma forma de atuar, de ver o parlamento, que não é só a feitura de leis, não é só fiscalizar, e a gente fiscalizou bastante o executivo, mas também atuar na sociedade com o instrumento legal que a gente tinha em mãos, que era o mandato parlamentar de vereador. Eu queria ficar falando com você mais, no mínimo, umas 2 horas. O tempo está se encerrando. Eu vou fazer uma pergunta objetiva para a gente encerrar esse programa. A sociedade pode esperar o Gabriel mais vovô ou mais candidato daqui para frente? Eu tô num momento de mais tranquilidade, mas assim, como você disse no início do programa, parece que os problemas caem na perna da gente e a gente, com esse espírito de cidadania, não se furta a atuar, seja de que maneira for. Se algum Candidato momento... não? Eu não quero, eu acho Dizer que... não, né? Mas pode acontecer em algum momento. Pode acontecer. Eu acho que como o objetivo é atuar para o bem da sociedade, eu me insiro nela, é claro, então, para isso... Se para isso o instrumento necessário e adequado for uma candidatura, por que não? Por que não? Muito bem. Esse é o ambientalista, professor, político, cidadão, acima de tudo, vovô também, Gabriel Bittencourt, que participou do nosso TVK. Até o próximo programa, fiquem com Deus e até lá. Não lava calçada, não lava calçada, não lava o carro com mangueira. É claro, essas coisas são importantes também. Claro. Mas tem outra, a água, essa é a água aparente. Tem a água escondida. 1 quilo, para se produzir 1 quilo de carne de vaca, por exemplo, de bovino. Se a gente for pensar, desde o processo, desde o nascimento, a água que serve a vaca, que produz o leite, a água que produz o alimento para o bezerrinho depois, a água que ele usa para crescer, todo esse processo, a avaliação que se tem é que para produzir 1 quilo de bife, apenas 1 quilo, são usados 15 mil litros de água. Quer dizer, aquele bifinho que a gente come, né? O bifinho que serve de repente uma família aí com 4, 5 pessoas, num almoço, ele levou 15 mil litros mais ou menos para chegar na mesa com o ambientalista, né? Aí, para a gente ter um grão de café, né? Aí a gente não lembra que o grão do café ou que a semente foi ali plantada e que jogamos água, e para 1 litro de café ou uma xicrinha de café nós usamos não sei quantos litros de água. Isso está embutido, está escondido. Começa a aparecer essa matemática, começa a descortinar-se esse véu para nós cidadãos? É verdade, Kiko. É uma coisa que costuma ser até chamada de a água escondida, né, por causa dessa situação. A gente, quando pensa nos problemas aí de escassez de recursos hídricos, e aqui a gente está vivendo isso de uma forma muito intensa aqui no Sudeste, normalmente os recados são: fecha a torneira, tome banho de 5 minutos. TVK desta semana recebe o ambientalista, professor, biólogo, ex-vereador, foi candidato a prefeito de Sorocaba em 2004 pelo Partido dos Trabalhadores, é consultor ambiental, fotógrafo e agora deixou Sorocaba, mas sempre aqui está vivendo em Mairinque, num paraíso. Estão querendo acabar com o paraíso, mas ele vive ainda no paraíso. Gabriel Bittencourt, prazer recebê-lo no TVK, na nossa TV Interativa. Bom demais tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Kiko. Todo meu. Estou morando lá no paraíso, como você disse, um paraíso ameaçado, como tantos outros, né? Um aeroporto que querem colocar... Parece que você busca ameaça, né? Pois é, parece que elas caem no colo, né? Mas é sempre com o pé em Sorocaba. Isilda leciona aqui, eu tenho alguns trabalhos que desenvolvo aqui. Inclusive, então, né, colunista na Rádio Ipanema, fantástica a tua Exatamente. Participação lá semanal. Foi um bom tempo, né, que fiz a coluna, teve um hiato e agora com muito prazer voltei. Legal. Voltei e estou tendo um retorno muito gostoso dos ouvintes através do Face, através de outros mecanismos de comunicação. Já nós queremos você aqui também na Interativa TV falando de meio ambiente, Opa. Um padrão semanal. Gabriel, a gente muito discute apagar a luz,
o interruptor ao não estar no ambiente, tirar tomadas da parede de aparelhos que não estamos usando, mas existe uma economia de água em especial que está de repente escondida no consumo da carne, aí mistura o vegetariano... 5.000 litros, é uma coisa absurda. Outra coisa que a gente não percebe também é que assim, outra maneira de se economizar água, especialmente no Brasil, porque a nossa matriz energética é fundamentalmente hídrica, né? Hidroelétrica. A gente está praticamente quase toda a nossa matriz, ou grande parte dela é hidroelétrica. Sim. Então, quando a gente economiza a luz, a energia elétrica, a gente não está economizando só financeiramente, a gente está economizando também água, porque menos demanda, menos necessidade de produção, menos água rodando nas turbinas. Então é uma forma de economizar água, também é economizando o uso de energia elétrica. Cafezinho, você tem ideia de quanto a gente gasta de água para ele chegar na xicrinha? Não lembro direito, mas é algo em torno de 300 litros cada xicrinha. Para uma xicrinha. É uma coisa assim espantosa.